Olá, vamos dar início à nossa terceira aula no sistema Criptos. Nessa aula, nós vamos falar dos algoritmos criptográficos simétricos. Basicamente, vamos estudar Ds, Triple Ds, AES, IDEA, Bluefish. Bom, o primeiro tipo bastante prático de criptografia é chamado de criptografia simétrica. Então, nesse tipo de algoritmo, ele utiliza uma única chave para converter as informações para aparecer com bits aleatórios. Então, a mesma chave converte as informações informações de texto plano para informações não entendíveis e vice-versa. O mesmo algoritmo, então, utiliza a mesma chave para recuperar os dados originais. O que é uma chave? O fato de que o número secreto que você escolhe funciona da mesma maneira que uma chave convencional de porta faz aparecer o termo chave para designar então esse número secreto. A gente pode fazer uma analogia então. A porta seria o nosso computador, a fechadura, o algoritmo de criptografia, e a chave que a gente usa para abrir essa fechadura na porta. Por que uma chave é necessária? Por que não criar um algoritmo que não necessite de uma chave? Bom, é claro que se a gente criar um algoritmo, cada pessoa teria que memorizar esse algoritmo. Então, é muito mais fácil guardar uma chave do que um algoritmo. As chaves aliviam-nos, então, da necessidade de se preocupar em guardar esse algoritmo. Se utilizar chaves para proteger os segredos, a gente pode então utilizar diferentes chaves para proteger diferentes segredos. Essa é a parte legal, então eu posso ter um mesmo algoritmo e usar diferentes chaves para proteger diferentes elementos, diferentes informações no nosso caso. Se alguém quebrar uma das chaves, o outro segredo ainda estará seguro, porque ele usa uma nova chave, ele usa uma chave independente. Se você depender de um algoritmo, um invasor que quebre esse algoritmo terá acesso a todos os dados que eram então sigilosos. O segredo então está na chave. A ideia de que o criptoanalista conhece o algoritmo e o segredo deve residir exclusivamente na chave é chamado princípio de Kerckhoff e vem desde 1883. Todos os algoritmos devem ser públicos, apenas as chaves são secretas. Então, esse princípio é um princípio bastante interessante que nos leva à chave ser exclusiva para cada elemento e para um mesmo algoritmo. Em um sistema criptográfico simétrico, a chave é apenas um número qualquer, contanto que tenha o tamanho correto. Assim, sempre que a gente precisar de uma chave, a gente deve selecionar um outro número aleatoriamente. Então, essa chave vai variar. E o tamanho dessa chave é que vai ser importante para a gente agora. O que significa esse tamanho das chaves? Então, as chaves criptográficas, elas acabam sendo medidas em bits. Então, eu acabo tendo chaves com tamanhos diferentes, ou seja, bits, quantidade de bits diferentes. 40 bits, 56 bits, 64 bits, 128 bits e assim sucessivamente. Uma chave com 40 bits, ela tem 2 elevado a 40 possíveis chaves, o que dá aproximadamente de 0 a 1 trilhão de chaves que são possíveis ser construídas a partir de 40 bits. Então, a gente faz a troca, a permutação dos bits aí. Uma chave já de 56 bits, ela tem um intervalo de 0 até 2 elevado a 56 chaves, o que dá um quatrilhão de chaves. O intervalo de chaves de 128 bits é tão grande que é mais fácil dizer que tem uma chave de 128 bits, porque o número é muito grande. Qual é a relação que a gente tem entre o algoritmo de força bruta e a chave? Cada bit acrescentado ao tamanho da chave, ele dobra o tempo requerido para um ataque de força bruta. Então, por que cada bit adicional vai dobrar esse número de chaves possíveis? Na média, então, o invasor vai tentar a metade de todas as possíveis chaves encontradas. Então, ele vai tentando por força bruta e ele pode ser que ele consiga. Os algoritmos de chave simétrica. Tradicionalmente, as pessoas que criaram a criptografia, seja de substituição e a de transposição, utilizaram algoritmos bastante simples.
Embora a criptografia moderna utilize as mesmas ideias básicas da criptografia tradicional, ou seja, todos os algoritmos modernos simétricos, eles têm transposição, eles têm substituição, a ênfase desses algoritmos é diferente. Atualmente, o objetivo é tornar o algoritmo de criptografia tão complexo que mesmo que o criptoanalista adquira um volume significativo de textos ou de dados aí cifrados, sem a chave ele não é capaz de capturar qualquer sentido em tudo que ele conseguir obter ali, que ele conseguir ler. Então, óbvio que esses algoritmos de substituição e de transposição são tratados aí de uma forma diferente e são utilizados para a obtenção de algoritmos mais complexos. O primeiro algoritmo que a gente vai ver simétrico é o DES, Data Encryption Standard. Ele foi criado pela IBM em 1977 e ele possui chaves de 56 bits, ou seja, 72 quatrilhões de combinações. Valor alto, mas não para um computador potente. Então, à época, ele foi considerado um bom algoritmo, mas para os computadores que a gente tem atualmente, ele não é fichinha, né? Em 1997, ele foi quebrado por técnicas de força bruta. Então, o comentário é que ele é muito fraco para o nosso uso atual. Como é que funciona o DES? O DES ele é composto por uma permutação inicial. Então, eu faço uma permutação inicial. Posteriormente, eu vou ter 16 rounds, 16 iterações desse algoritmo, que a gente considera que essas 16 iterações elas fazem o esquema de Feistel, né? E uma permutação final. Cada uma desses 16 rounds ou dessas 16 interações executa uma expansão, um key mixing, uma substituição e uma permutação. A permutação inicial e a permutação final são permutações inversas de 64 bits. E a gente vai ter a composição das chaves também, que vai fazer com que eu tenha rotações de partes dos blocos, de um bloco que é quebrado em dois. Então, o que a gente tem? Eu tenho meu texto plano, né, que é quebrado aí em vários blocos de 64 bits. Esse bloco de 64 bits sofre inicialmente uma permutação inicial. Posteriormente a essa permutação inicial, esse bloco é quebrado em duas partes e é feita um XOR com várias subchaves, né? E é então a cada uma das etapas executado o esquema de Feistel, que diz o quê? Onde eu tenho blocos de 32 bits, ou seja, metade do bloco é feito um XOR com a chave. Então eu tenho aqui, como eu tenho um bloco de 32 bits, eu tenho que fazer uma expansão desse bloco para que ele possa chegar a 48 bits e eu então possa fazer o XOR com a chave. O XOR com a chave é o mixing de chaves, né, de keys, mixing keys. Posteriormente a esse mixing keys, a gente tem os S-box, né? Então são 8 S-box que são com os quais são feitas a substituição. E finalmente a permutação final, né, que é feita também com a inversão dos 64 bits. A expansão funciona como? Eu entro com 32 bits e eu tenho então uma tabela que é gerada a partir do que eu coloco os meus bits de 1 até 32, só que para eu chegar nos 48 eu vou repetir sempre os dois últimos bits na próxima linha. Então essa é a tabela de expansão. Então eu começo com 32, que seria meu último elemento aqui, e aí eu vou 1, 2, 3, 4, 5, o 4, 5 é repetido aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 12, 13, 12, 13 aqui, 16, 17, 20, 21, 20, 24, 25, 28, 29, 32, 1, e aí a gente repete aqui, 32, 1, certo? E aí então eu consigo fazer a expansão de 48 bits. Então, feita a expansão aqui, eu consigo então fazer um key mixing, eu consigo fazer um OR entre esse bloco e a chave, né? Lembrando que o XOR eu tenho 0, 0 me dá 0, 0, 1 me dá 1, 1, 0 me dá 1 e 1, 1 me dá 0. Então, o resultado da expansão é juntado aí, mixado, né, com a chave.
Posteriormente é feita a substituição com o S-Box, com as S-Box. Essas S-Box eu tenho endereços de 6 bits que são convertidos em endereços de 4 bits a partir do que os primeiros 4 bits endereçam a coluna da S-Box e os dois últimos bits 0 e o quinto bit geram a minha linha, tá? E com isso então eu vou pegar o bit aqui, os 4 bits que vão ser transformados para mim. Então esse conjunto de bits gera para mim esse conjunto de 4 bits. Então 6 bits geram para mim 4 bits, tá? Como esses blocos chegam vários blocos, eu tenho várias S-Box, eu tenho 8 S-Box, então cada um dos 6 bits que chegam são convertidos em novos 4 bits. Então a S-Box 5, por exemplo, eu vou pegar esse conjunto de 6 bits e converter nesse outro conjunto de 6 bits a partir das linhas, né, e das colunas. Então eu vou ter lá 1, 1, 0, 1, vai me dar essa coluna, 0 e 1 vai me dar a linha, né? Então eu tenho os bits ali. E por fim é feita a permutação. Então eu tenho o resultado da substituição é permutado para uma permutação PAI de 48 bits novamente. Como é feito o esquema das chaves? O esquema das chaves, para eu gerar subchaves, são utilizadas duas tabelas denominadas PC1 e PC2 e eu tenho, em cada round, eu vou fazer um shift da minha chave com base e depois de ter feito a combinação com essa PC1 e com a PC2. Então, a cada round, eu vou fazer um shift aí para a esquerda, né, de 1 bit. No segundo round, de 1 bit. No terceiro round, de 2 bits. E assim sucessivamente. Então, essa tabela também é interna ao algoritmo e vai seguir essa sequência. Vamos ver então como funciona o algoritmo DES propriamente dito. O algoritmo DES. No caso do algoritmo DES, nós temos então uma entrada, um bloco de 64 bits, uma chave e a saída. Vamos pensar na entrada de 64 bits. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o texto que eu quero, convertê-lo para binário e então quebrá-lo em blocos de 64 bits. Então, pensamos no texto Hello World. Então, eu vou quebrar esse texto Hello World em binário, convertir o texto em binário e vou agora quebrá-lo em dois blocos de 64 bits. Feita a conversão, tenho aí os blocos de 64 bits. Vou separar primeiro bloco, segundo bloco, porque o algoritmo DES trabalha com blocos de 64 bits. Quando eu não tenho a quantidade, eu completo o restante com o conjunto. Esse conjunto de 64 bits, então, vai entrar e vai passar por esses 16 rounds. A primeira coisa que a gente vai se preocupar é com a chave. A minha chave também tem 64 bits. O que a gente tem que se preocupar e ver, lógico que essa chave não é segura, uma chave gerada inicialmente, é que a última coluna dessa chave, na verdade, ela é utilizada simplesmente para controle de bit de paridade. Então, a minha chave acaba não tendo 64 bits, mas sim 56. Bom, tenho a minha entrada, vou fazer, depois da minha entrada, eu tenho a primeira permutação, a permutação inicial, né? Como é que é feita essa permutação inicial? Então, eu tenho o meu conjunto de entradas e dentro eu vou ter uma tabela dentro do próprio código. E essa tabela vai me indicar que o bit 58 vai ter que vir na primeira posição agora. Então, eu vou fazer uma troca, eu vou fazer simplesmente uma troca de lugares aí dos bits. No segundo lugar, eu vou ter o bit 50 é que vai vir
para a segunda posição, o bit 42 é que vai vir para a terceira posição, o bit 34 para a quarta posição, e assim sucessivamente até eu colocar aí na minha tabela os 64 bits que eu tenho do meu bloco. Fiz então a primeira permutação, troquei simplesmente os bits de lugar a partir do uso dessa tabela. Esse novo bloco permutado é o bloco que vai entrar então para dentro para a continuação do meu algoritmo, para serem feitos aqueles 16 rounds usando o esquema de Feistel, certo? Então esse bloco é o bloco que vai entrar e agora vão ser feitas as operações. Para isso eu tenho que usar chaves. Como é que eu gero as minhas subchaves? Eu vou ter aquelas tabelas PC1 e PC2. Primeiro eu vou fazer a mesma coisa com a minha chave. Aquela tabela PC1 ela vai justamente servir para eu permutar esses bits. Então eu vou permutar os meus bits todos, né, de acordo com aquela tabela. E vou separar essa nova chave gerada em dois blocos de 32 bits cada um, e não mais agora num bloco de 64. Então, essa chave, né, vai entrar, eu tenho a chave do lado esquerdo e a chave do lado direito. Então, eu tenho aí dois esquemas de chave. Então, eu tenho a esquerda e a direita. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses blocos e no primeiro round, o que eu disse que eu faria? Eu vou shiftar um elemento à esquerda, né? Então aquele meu zero que está lá em cima, eu vou trazer ele para o final do meu bloco, né? Então eu tenho aqui um shift para a esquerda, então esse zero aqui vai ser shiftado um para a esquerda, ele vai vir parar lá no final. Da mesma forma, o zero que eu tenho aqui, ele vai parar lá no final da minha coluna da direita. Então, tanto a da esquerda quanto a da direita, eu vou fazer um único shift, porque eu estou no primeiro round. No segundo round, eu também vou fazer um shift e no terceiro eu vou fazer dois shifts. Com esse resultado de D1 e D2 agora, eu junto novamente e faço uma nova transformação. O que eu vou pegar e vou fazer? Vou aplicar de novo uma permutação entre esses elementos. Então agora, o bit de número 14 vai estar na primeira posição, o de número 17 na segunda posição, e assim sucessivamente até eu completar. Só que veja que os bits 9, 18, 22, 25, 35, 38, 43 e 54 não existem nessa tabela. Então eu vou criar uma chave com tamanho menor. Isso é feito justamente porque a última coluna, na verdade, quando eu considero da minha chave, ela indica para mim os bits de paridade. Então ela é desconsiderada no processo de junção aí como elemento de chave. Agora sim, eu vou juntar essa chave com aquele bloco que eu entrei. Mas veja que o meu bloco, como ele foi dividido em dois, eu tenho 32 bits. E a minha chave tem 48, certo? Então agora eu tenho que expandir esse meu bloco, né, para ter mais elementos. Como é que a gente faz isso? Eu vou usar aquela tabela de seleção. E aquela tabela de seleção, como eu mencionei anteriormente, nós vamos copiar novamente os dois últimos bits. E aí eu faço simplesmente um XOR entre a minha chave, a minha subchave agora, na verdade, e esse bloco que veio lá da minha entrada permutada. Então eu tenho um input mais um XOR da minha chave, eu vou gerar então um novo conjunto de dados. Então eu tenho lá 0 com 0 e aí nós vamos criando e tenho o meu bloco gerado. Veja que eu tenho aí 8 linhas de 6 bits cada uma. Essas linhas agora é que vão ser usadas para que eu possa fazer a substituição. E a partir então desses 6 bits, eu vou gerar novas saídas de 4 bits. Fazendo o quê? Usando os bits de 1 até 4 para selecionar a minha linha do meu S-Box
e os bits 0 e 5 para selecionar as minhas, os bits de 1 a 4 para selecionar a coluna e os bits 0 e 5 para selecionar a linha da minha S-Box. Então, a partir de uma entrada de 6 bits, a gente consegue agora ter uma saída, né, de 4 bits aí. Então, cada uma daquela linha e coluna vai entrar em uma S-Box especificamente, né? Então, eu tenho as minhas 8 coluninhas ali e elas vão entrar nas minhas 8 S-Box. E aí eu consigo, então, gerar os meus números, os meus 4 elementos. E aí cada S-Box, então, vai dar uma saída diferente para mim de 4 elementos. Então, posso fazer o processo dessa forma, ou então posso pegar os bits de 1 a 4, né? Me indicam a coluna, e os bits 0 e 5 me identificam a linha da minha tabela do S-Box. E assim sucessivamente tenho meus 8 S-Box, tenho então minhas 8 saídas, né? Aí temos o S-Box 3, posteriormente o S-Box 4, 5, 6, 7 e 8. Tendo então as minhas saídas, eu vou uni-las novamente, então uni as minhas saídas e agora vou fazer a minha permutação final. Como fica a minha permutação final, né? Vou pegar aquele elemento, na verdade, esse elemento é o meu elemento final, ele vai entrar, vai ser feito agora, dado entrada nele, né, para o meu próximo round, né? Então, vou unir esse elemento agora com a minha chave, o meu XOR com a minha chave, e vou então passar para o segundo round com a minha segunda subchave, né, que vai ser gerada novamente da mesma forma que foi gerada a primeira, com o outro pedaço, junto os dois, e vou então para o próximo round. Aí, round 2, e aí eu faço a mesma coisa. Depois do round 1, eu vou determinar a minha chave de novo com o shift circular, depois passo pelo PC2, aí a segunda metade da entrada, porque foi dividida em duas, né, entradas de 32, a segunda entrada agora eu faço uma seleção da tabela, aquela tabela de expansão, faço um XOR com a minha chave, passo pelos 8 S-Box e faço a permutação. Aí faço novamente um XOR das duas entradas, o de 32 que sobrou, mais esse 32 que eu havia permutado, e assim sucessivamente. Então eu volto a ter 64, né, para depois então separar novamente e fazer todo o processo de determinar a chave, a subchave, na verdade, fazendo o quê? Um left circular shift ou 2, dependendo da row que eu estou, da linha que eu estou. Então, dependendo de qual round que eu estou, eu vou shiftar uma ou duas, ou, né, os 2 elementos aí. Feito esses shifts, faço esse processo por 16 vezes, então tenho 16 interações, até chegar ao último elemento, a última rotação, na verdade, o último round, né, que é o round de número 16. Então, round 11, 12, junto novamente. Se vocês quiserem, vocês podem testar esse exemplo e vendo a saída dos rounds, que eu tenho aí cada um dos rounds, então é interessante fazer esse tipo de exercício para verificar se vocês estão fazendo o processo corretamente. Faço o round 15 e no round 16 eu obtenho essa informação. Vou fazer agora o inverso da permutação, então vou fazer a permutação inversa, então vou pegar o reverso daquela matriz e agora eu vou pegar lá o bit de número 40, vai para a primeira posição, o de número 8 vai para a segunda posição, e assim sucessivamente, para chegar então
na minha saída, né? No elemento de saída que a gente tem. Então, convertendo essa tabela, esse valor de saída para a tabela ASCII, esse seria os dados criptografados que eu tenho aí. Fizemos isso, então, para a primeira parte do Hello World, né? Então, os primeiros 64 bits da frase Hello World. E aí, todo esse processo é repetido para cada bloco de 64 bits que a gente tem aí no algoritmo DES. Então, dependendo do tamanho da minha frase, eu vou quebrando esse algoritmo, eu vou quebrando esses blocos aí em 16, em 64, 64, 64 bits para poder realizar essa informação. Bom, o algoritmo DES tem problemas, então atualmente ele é considerado um algoritmo extremamente inseguro, principalmente para atividades financeiras. Então a força do DES vem do quê? Se eu tiver uma máquina de 100 mil dólares, eu gasto aí 36 minutos de tempo de busca. 1 milhão, 3,5, 10 milhões, 21 segundos para quebrar um algoritmo DES. O custo então de decodificação, um 486, 66 MHz, vamos pegar um computador bem fraquinho, ele faz a criptografia de 344 KB por segundo. Um chip VLSI específico para o DES pode então criptografar aí 64 MB por segundo. As críticas ao DES: padronização de um algoritmo de criptografia, o padrão para o uso federal dos Estados Unidos, exceto para informações secretas militares, largamente utilizado, motivado principalmente pela padronização. A padronização deixa o algoritmo especialmente vulnerável, já que o torna o desenvolvimento de técnicas de criptoanálise atraente, pois permite então a utilização em diversos segmentos e viabiliza a construção de uma máquina específica para fazer a quebra desse tipo de algoritmo. O número de bits, né, do bloco e da chave são pequenos, então essa é uma das principais críticas ao algoritmo. A redução ocorreu no número de bits do bloco e da chave. Então, com uma chave de comprimento de 56 bits, porque na verdade a gente comentou que seria 64, mas eu tenho que tirar, né, aqueles bits que são os bits que vão, na verdade, indicar paridade ou garantir que aqueles elementos estejam corretos. Então, eu tenho aí aproximadamente 7,2 vezes 10 a 16 chaves. E utilizando força bruta e realizando uma criptografia a cada microsegundo, isso em 1973, levaria 1.142 anos. Atualmente, é relativamente fácil de quebrar o DES, já foi quebrado, então é um algoritmo bastante fraco, né? A redução do número de bits, então, continuando, a gente tem aí que em 77 foi mostrada a possibilidade de construção de uma máquina específica ao custo de 20 milhões de dólares, ou seja, 1 milhão de criptografias por microsegundo, demoraria 10 horas para ser quebrada essa criptografia. Em 93, Michael Wiener foi mostrado que era possível construir uma máquina que utilizava um ataque plain text conhecido, que demoraria aí 35 horas ou 3,5 horas ou 21 minutos ao custo muito baixo. Para a gente, ao custo, né, de 10 milhões aí alto, na verdade, mas a gente quebraria em minutos isso aí. E hoje a gente tem isso muito mais facilitado. Os modos de operação do DES, a gente tem o Electronic Code Block Mode, o Cipher Blockchain Mode, o Cipher Feedback Mode, o Output Feedback Mode, que são os modos diferentes de criptografia do DES. O Electronic Book Mode é o modo mais simples de operação. Ele criptografa por blocos de 64 bits. Cada bloco é criptografado de forma independente utilizando uma mesma chave. O termo codebook é usado porque cada uma das chaves usado porque, dado uma chave, existe um único texto cifrado para cada bloco de 64 bits de texto plano. O ECB, as características são que ele é ideal para mensagens pequenas, mas inseguro para mensagens grandes, porque acaba deixando rastros e você consegue descobrir. O problema então é que o mesmo bloco de 64 bits é codificado sempre da mesma forma. E com isso, sendo codificado sempre da mesma forma, quando você olha um bloco e ele é igual, ele vai ter a mesma codificação. Então é muito fácil da gente, num texto grande, conseguir descobrir esses trechos repetidos e inferir qual é o elemento. O CBC, o Cipher Blockchain Mode, ele permite que o mesmo bloco de 64 produza criptografias distintas. Então, cada bloco a ser cifrado é alterado em função da cifragem anterior. Então, como na primeira iteração não existe criptografia anterior, uma sequência de 64 bits no vetor inicial é inicializado. Então, esse vetor inicial deve ser conhecido por ambas as partes, assim como a chave.
Então a característica é que ele pode ser utilizado na criptografia de mensagens grandes e também para autenticação. O CFB, ele permite a utilização em sistemas onde o bloco básico não seja de 64 bits. Então ele permite operações online, né? Se o bloco básico precisa ser retransmitido, ele pode ser imediatamente codificado e transmitido. Então aplicações distribuídas fazem uso dele, então eu tenho duas entidades A e B, e a unidade básica de informação trocada é o byte. Isso acontece, por exemplo, com o Telnet, né? O Telnet é cifrado dessa forma. Ele se utiliza do modo CBC, né? Então, se utilizar do modo CBC, ele pode existir aí duas opções: transmitir imediatamente, completando o resto dos bits com zero, então o que acarreta uma sobrecarga na comunicação, porque eu tenho a inserção de novos bits. Transmitir somente quando fosse completado 64 bits de dados é impossível de utilizar numa aplicação, em algumas aplicações, porque eu preciso de tempo real e às vezes essa aplicação demora para compor esse elemento. Quais os problemas que a gente tem? A criptografia de um bloco de texto plano, PI, ela é realizada em função das criptografias anteriores, misturados aí com o XOR. Se o texto cifrado transmitido com o P 1 bit, toda a mensagem a partir desse ponto é afetada, porque é óbvio que eu vou usar esse código que foi cifrado para cifrar o restante. Se ele teve problema, eu vou ter problema com os outros também. O Output Feedback Mode é similar ao CFB, né, mas erros na transmissão não são propagados, não inviabilizando aí a decriptografia do restante das mensagens, porque ele tenta validar, faz a validação de cada bloco de saída. O Triple-Ds é um outro algoritmo que a gente vai dar uma olhada, assim como o AES, né? O Triple-Ds, vem do Ds e faz 3 vezes, né? A ideia é 3 vezes o Ds. Então, eu tenho dois tipos de implementação. Um com uma chave de 168 bits, ou seja, 3 chaves de 56, e o com a chave de 112 bits, duas chaves de 56 bits. No caso, quando eu tenho o Triple-Ds com uma chave de 112 bits, o que acontece é que no segundo estágio ocorre uma decriptografia, né? E ele permite, então, manter compatibilidade com o D simples, né? Então, neste caso, basta eu fazer KI igual a K2, K1 igual a K2, que eu vou ter exatamente a mesma compatibilidade do Ds. Então, o Triple-Ds funciona como? Eu tenho uma mensagem, um bloco de 64 bits, e eu posso criptografar com o Triple-Ds com uma chave de 168, ou seja, eu tenho 3 chaves diferentes que vão fazer a criptografia aí para mim, gerando meu texto cifrado de 64 bits. Então, o processo de criptografia eu criptografo uma vez com o Ds com a chave 1, criptografo novamente usando o Ds com a chave 2 e criptografo novamente usando o Ds com a chave 3. Então, é como se eu repetisse o processo de criptografia 3 vezes. Para eu decriptografar, eu vou decriptografar, óbvio que com as chaves na ordem inversa. Primeiro decriptografo com a 3, depois com a 2 e depois com a 1, tendo assim, então, como resultado a minha mensagem original. O Triple-Ds com duas chaves de 56, eu vou ter duas keys aí, então key 1 e key 2, e vou fazer o quê? Vou pegar minha mensagem, meu texto plano, cifrar, ou seja, criptografar com o Ds com a chave 1, usar o algoritmo de decriptografia do Ds com a chave 2 e criptografar novamente usando o Ds com a chave 1, certo? E para decriptografar, processo inverso, decriptografo com a 1, criptografo com a 2 e decriptografo com a 1 novamente, certo? Então, esse é o processo do Triple-Ds, que faz exatamente o mesmo processo do Ds, só que 3 vezes, fazendo aí agora uma troca de chaves. O próximo algoritmo que nós vamos dar uma ideia é o IDEA. International Data Encryption Algorithm é um algoritmo desenvolvido por Lei e Massey, né, na Swiss Federal Institute of Technology, em Zurique, lá em 91. Ele é patenteado, mas com permissão para uso não comercial. Ele é considerado um algoritmo bastante forte. As principais características do IDEA é o comprimento do bloco, que deve ser longo o suficiente para deter uma análise estatística, então ele usa blocos de 64 bits, e o comprimento da chave, que deve ser longa também o suficiente para prevenir aí força bruta. Então ele usa uma chave de 128 bits. Quais são as principais características do IDEA?
A ideia nesse algoritmo é justamente a confusão e a difusão. Então, existe o relacionamento do texto cifrado com o texto plano, ele deve ser o mais complexo possível. E ele utiliza XOR, aritmética modular, para poder fazer essa confusão. A difusão é que cada bit do texto plano deve influenciar todos os outros bits do texto cifrado, tentando justamente evitar de ter simplesmente uma substituição. Cada bit da chave também deve influenciar todos os bits do texto cifrado. Então, como é que funciona? Na cifragem, o texto claro é dividido em blocos de 64 bits. Cada um desses blocos é dividido em 4 subblocos de 16 bits. Então, eu tenho o bloco 1, 2, 3 e 4. Esses 4 subblocos são a entrada da primeira rodada do algoritmo. No total, são 8 rodadas. E a cada rodada, os 4 subblocos são submetidos à operação lógica XOR, somados e multiplicados entre si, e com 6 subblocos de 16 bits oriundos das chaves. Então, eu vou ter K1, K2, K3, K4, K5 e K6, que são os 128 bits da chave quebrados em 16 bits aí. Entre cada rodada, o segundo e o terceiro subbloco são trocados. Então, como é que funciona cada rodada? A sequência é a seguinte: faz a multiplicação do primeiro bloco, né, do primeiro subbloco B1 com o subbloco da chave K1. Faço a adição do B2 com o segundo bloco da chave K2 e a adição do bloco 3 com o subbloco da chave K3. Depois multiplico B4 pelo quarto bloco. Então, eu tenho 2 multiplicações e 2 adições. Primeiro multiplico, adiciono, multiplico. Faço o XOR entre o resultado obtido na primeira e na terceira etapa. Então, da multiplicação de B1 e da adição de B3. E um XOR entre os resultados de B2 com B4. Faço, então, a multiplicação agora do resultado dessa etapa 5 pelo quinto subbloco da chave K5. Adiciono os resultados dessas etapas 6 e 7, faço a multiplicação dos resultados dessa etapa 8 pelo sexto subbloco da K6, adiciono os resultados da 7 e 9, faço XOR entre os resultados obtidos nas etapas 1 e 9, depois XOR das etapas 3 e 9, da 2 e 10 e da 4 e 10. A saída da rodada são os 4 subblocos resultantes das etapas 11, 13, 12 e 14. Exceto na última rodada, os subblocos 13 e 12 trocam de lugar e a nova sequência de subblocos será a entrada para a próxima rodada. Então veja que cada chave, ou seja, a chave quebro ela em 6 blocos e ela vai afetar todos os bits ali. Após a oitava rodada, a saída final então é transformada com o quê? Eu faço de novo uma multiplicação do bloco 1 pelo primeiro subbloco da chave K1, uma adição do bloco 2 com a subchave K2, uma adição do 3 com a subchave K3 e uma multiplicação do B4 pelo quarto subbloco da chave K4. No final, os 4 subblocos G1, G2, G3 e G4 são concatenados para produzir o texto cifrado. Então eu tenho meu texto claro, divido ele em 4 blocos de 16 bits. Esses blocos, na primeira volta, são multiplicados, somados e multiplicados pelas respectivas chaves. Os resultados dessa primeira etapa, então, é feito um XOR com o B1 com o B3, né? Posteriormente, ele é multiplicado pela chave K5 e depois somado com quem? Eu tenho o B4, ele é somado com o B2, depois feito um XOR, depois somado com o resultado do resultado de K1 e K3 com o K5, então ele é somado. Aí esse resultado do K5 é somado com a multiplicação do K6 pelo resultado que eu tenho aqui, e isso então vai ser novamente lá na frente somado com o bloco B2, né? O bloco B4 também, e aí eu tenho o B1 que vai ser somado de novo aí, né, com o resultado que eu tenho daqui. Isso vai ser multiplicado pela chave K1, que vai me dar o G1. E assim sucessivamente. E isso eu vou fazer mais 7 voltas. Então aqui eu tenho 8 vezes esse processo sendo feito, até que eu chego na última etapa, onde eu multiplico, somo e multiplico para ter as minhas saídas. Opa, me desculpe. Então, faço esses elementos e tenho aí, então,
o meu algoritmo IDEA, que é bastante forte, uma vez que cada elemento da chave, cada chave aí vai influenciar os bits, todos os bits do meu texto plano da minha rodada. O algoritmo AES. O algoritmo AES, ele surge lá em 2002. Advanced Encryption Standard, algoritmo selecionado, Regindel. Então é o novo padrão da Federal Information Processing Standard escolhido pelo NIST, National Institute of Standards and Technologies, para ser utilizado pelas organizações governamentais dos Estados Unidos na proteção de informações sensíveis. Então, o AES ele marca um esforço de 4 anos de cooperação entre o governo dos Estados Unidos, empresas privadas e pesquisadores de diversos países. Como é que ele surgiu? Foi um padrão estabelecido pelo governo norte-americano para algoritmo de criptografia. Foi baseado no algoritmo de Regindel, que é um algoritmo simétrico baseado em cifras de blocos. Então, ele também quebra o texto em blocos. Ele divide os dados, que devem ser protegidos em blocos, e faz a criptografia de cada bloco separadamente com a mesma chave. Então, em 1997, o NIST requisita propostas de algoritmos para a criptografia. Em 98, tem o primeiro round, onde são selecionados inicialmente 15 algoritmos criptográficos. Em 99, o segundo round, onde foram selecionados, dentre os algoritmos finalistas, ou seja, dos 15, 5 foram para a final. Em outubro de 2000, foi então anunciado o algoritmo selecionado, que era o algoritmo de Regindel. Em novembro de 2000, houve a liberação do draft desse algoritmo, já com o nome AES aí, e em fevereiro de 2001, o término do período para os comentários. À época, então, houve vários anúncios do padrão, existem algumas informações a títulos históricos no site do NIST, NIST.gov/AES. Então, o governo dos Estados Unidos encomenda a IBM supercomputadores de 10 petaflops, apelidado de Mira. Então, a máquina ia ter mais de 750 mil processadores e utilizaria o sistema de código aberto. Então, outros 2 estariam sendo construídos no país, pela IDG New Service, em Nova York. Uma matéria lá em 2011 mostrava essa encomenda do governo, desse computador de 10 petaflops. Então, a última votação fez com que tivesse 86 votos para o Regindel e para o Serpent 59, Twofish 31, RC6, que é lá da RCA 23 votos e o Mars da IBM 13 votos. Então, o Regindel ganhou. O nome dos autores, Dimon e Riemann, a chave varia de 128 a 256 bits e o comentário para esse algoritmo é que ele era a melhor escolha. O algoritmo foi projetado não só por segurança, mas também para aumentar a velocidade de processamento. Então, uma boa implementação de software em uma máquina de 2 GHz deve ser capaz de alcançar aí uma taxa de criptografia de 700 megabits por segundo, que é rápido o suficiente para codificar mais de 100 vídeos MPEG-2 em tempo real. Então, imagina hoje o que a gente tem. O nome AES foi o nome dado, então, para o Regindel Advanced Encryption Standard. Tamanho do bloco varia aí 128 a 256, então tem 128, 192 e 256 bits que podem ser utilizados, Atualmente é utilizado de 128 128 ou 128 256. O tamanho da chave de 128 oferece um espaço de 2 elevado a 128 chaves, que a gente viu que já é um espaço bastante grande, para eu ter de chaves aí. Qual é a segurança do AES? Ainda que a NSA, National Security Agency, consiga construir uma máquina com 1 bilhão de processadores paralelos, cada um capaz de avaliar uma chave por picosegundos, essa máquina levaria cerca de 10 a 10 anos para pesquisar esse espaço de chaves, o que me garante um tempo suficiente para eu trocar essa chave, e para eu garantir esse meu algoritmo. Matematicamente, ele é baseado na teoria de campo de Galois, um matemático francês, o que proporciona aí ao algoritmo propriedades de segurança que são demonstráveis. Então, eu consigo demonstrar matematicamente que esse algoritmo é seguro. Como é que funciona esse algoritmo? Eu tenho a minha mensagem, ela pode então ser meu bloco, ser dividido aí em 128, 192 e 256 bits, cifrado por 128, 192 e 256 bits, que é o tamanho da minha chave, gerando um código, um texto criptografado ou cifrado aí de 128, 192 ou 256 bits.
A decriptografia, eu tenho a mesma coisa, o tamanho do meu bloco com o meu texto cifrado, vou ter a minha mensagem, vou ter o meu texto cifrado, vou ter a minha chave, o meu algoritmo de decriptação e vou então receber o meu texto agora decifrado, a minha mensagem original em 128, 192 ou 256 bits. Como que funciona o AES? Eu tenho então blocos de 128 bits, então cada bloco é tratado como uma matriz de 4 por 4 de bytes, denominada de estado. A criptografia é feita no AES em 10 rodadas. O processo de criptografia em cada rodada constitui de substituição, deslocamento de linhas, combinação de colunas e XOR entre o estado e a chave de rodada. No AES, o número de rodadas depende do tamanho da chave, sendo o número igual a 10, 12, 14, para números de chaves aí iguais a 4, 6 e 8, respectivamente. O algoritmo possui uma chave principal e a partir dela são geradas número NR mais uma chaves, geralmente chamadas de chaves de rodada, pois cada uma vai ser usada em uma rodada diferente. Além disso, a própria chave principal é usada antes da primeira rodada. Então, a chave principal é alocada em uma matriz de 4 linhas e NK colunas. E cada chave de rodada é agrupada da mesma maneira que o bloco de dados. Então, em cada etapa são executadas substituições e transposições. Substituições de bytes, byte substitution, permutação de bytes entre grupos, shift rows, substituição usando matrizes de grupos, mix columns e execução de um XOR com a chave add row key. Veja, é um algoritmo bastante complexo que faz uso de um conjunto bastante interessante de substituições e transposições. Então, veremos agora como funciona o algoritmo AES. Bom, o AES. Como funciona o AES? Eu tenho a minha chave, o meu texto plano, o meu algoritmo de criptografia e o meu texto cifrado. Veja que eu tenho, de novo, um conjunto de bloquinhos aí, da mesma forma que a gente tinha lá no DES. Tenho a minha entrada e eu vou ter o meu estado, ou seja, os meus elementos aí na notação. Então, na notação hexadecimal, isso equivale aos meus bytes aí, né? E tenho a minha chave, né, para cifragem. Como que eu vou fazer o meu processo de criptografia e a minha geração de subchaves, né? O processo de criptografia. Eu tenho então a minha chave, né? O meu add round key, então eu tenho o meu texto que vai entrar, meu texto plano aqui, vou ter a minha chave, vou adicionar uma chave aqui no meu primeiro round, vou ter um round inicial, depois vou ter outros 9 rounds aqui, né? E o meu último round, que é o 10º round, que é o que a gente tem 10 rounds aí nesse algoritmo, certo? Então, vou passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e chego a ter o meu texto cifrado aqui embaixo. Então, veja que eu vou ter a minha primeira chave vai ser usada num round inicial, depois tenho 10 rounds, onde eu terei chaves distintas, tá certo? Então, uma chave para cada round, 9 dos 10 rounds ocorre substituição de bytes, shift row, mix columns e adiciono uma nova chave. Depois, o último round, ele não tem o mix columns, tá? Ele vai ter só o substituição de bytes, shift row e add round key. Como que funciona cada uma dessas transformações internas do meu algoritmo AES? Então, substituição de bytes. Mais uma vez, a gente tem aquela nossa S-Box. É claro que essas S-Box são complicadas porque elas são colocadas pelo próprio dono do algoritmo, né? Então, elas são iguais sempre.
né? E veja que agora o trabalho de cada um dos algoritmos é justamente fazer o melhor uso desses elementos, e o esquema mais legal é da chave, que é tratada aí dentro, então, para que a gente não consiga descobrir como é que o processo vai ser gerado. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar cada um dos elementos que eu tenho ali e vou escolher. A partir do primeiro hexa que eu tenho então a minha linha, e o segundo hexa me dá a minha coluna, e vou fazer a substituição de todos os bytes daquele meu elemento. Então, fiz o meu primeiro processo de substituição na minha S-Box. Processo simples, substituir a partir do primeiro e do segundo número, linha, coluna. Agora eu vou fazer uma rotação de 1 byte, que vai ser o meu shift roll. Então eu vou pegar e vou trocar. Veja, na primeira linha eu não troquei nenhum elemento, porque eu considero 0. Na segunda eu troquei 1, na terceira eu troquei 2 e na quarta eu troquei 3 bytes. Então eu fiz o shift roll das minhas linhas. Muito bem, segundo processo completo. O mix de columns, como é que eu faço? Peguei a minha primeira coluna e vou multiplicá-la ali, né? Obtendo então uma nova coluna com a qual eu vou substituir ali o meu elemento. Faço isso para todas as minhas colunas. E por fim, faço o add round key. Vou pegar aquele elemento e fazer um round com a minha chave. Então, faço um ADD ali, uma adição, primeira coluna, vou ter a minha primeira coluna lá, segunda, terceira e quarta. Muito bem. Essas transformações são aplicadas 9 vezes, né? Ao final de cada round, né? No último round, no 10º round, eu não incluo o mix de columns. É a única diferença que a gente tem. Então, eu vou fazer no segundo round, depois de eu ter substituição de bytes, depois de eu ter o shift roll, o mix de columns, vou fazer adicioná-lo à key daquele round, né? E vou ter depois o resultado aqui. E assim sucessivamente para o round 2, o round 3, 4, 5, 6. E aí é legal vocês repetirem esse processo manualmente para vocês verem se vocês realmente entenderam o processo. Faça 1 ou 2 rounds, né? 7, 8, 9 e 10, onde eu não tenho no round 10 o mix de columns. Veja que eu parto direto desse resultado para somá-lo com a chave de rodada e obter então o meu elemento final, o meu texto cifrado. Certo? Muito bem. Feito isso, eu preciso agora simplesmente saber como é que é feito a minha escolha das chaves de rodada, né? Que são aqueles bloquinhos cinza que tinha ali atrás, que são as chaves para cada uma das rodadas. Eu vou pegar então agora a minha chave e vou fazer o quê? WI-1 vai ser a minha root word, né? Vou trocar uma coluna, então pego lá o primeiro elemento da coluna e ele foi para o último elemento da coluna, e vou fazer agora a substituição com minha S-Box. Substituir todos os meus elementos ali, tá certo? E vou pegar e somar ele mais a primeira coluna que eu tenho lá, inicial, mais o meu RCOM, que é essa minha tabelinha aqui, tá certo? Então, vou pegar o meu RCOM. E aí, vou guardar ali na minha primeira opção. Então, vou ter lá a minha primeira linha da minha segunda chave, tá certo? Ou seja, a chave da primeira rodada, porque essa vai ser a chave que eu vou entrar no meu algoritmo inicial. Então, aqui eu vou ter a chave da primeira rodada. Próxima
Coluna, como é que eu vou fazer? Eu peguei agora, vou pegar, eu tô aqui na I menos 1, menos 2, menos 3, I menos 4. Peguei então a próxima coluninha ali. Vou fazer o que com ela? Vou somar a essa coluna anterior, né? E vou ter então o meu resultado ali. A outra, a mesma coisa, pego a próxima, somo com ela e tenho a minha próxima coluna. Idem, mesma coisa, próxima coluna. Feito. Tenho agora a primeira chave, a chave da primeira rodada, certo? E assim vou compondo as outras chaves. De novo, lembra que na primeira vez eu peguei a última, para compor a primeira linha, eu vou pegar a última. Para compor a primeira coluna, perdão, eu vou pegar a última coluna da chave, então peguei a última coluna da chave. Qual é o próximo processo agora? Rodo esse elemento. Rodei o elemento. O que eu vou fazer agora? Somá-lo, né? Achar quais são, fazer a substituição com o meu S-Box. Fiz a substituição. Vou somá-lo agora com a primeira e com a R-Com de novo. Então, peguei lá a minha próxima R-Com, achei a minha primeira coluna. E agora o processo é, pego a segunda coluna com a primeira que eu já gerei, faço simplesmente o somatório e gero. Idem até a última e aí começo de novo o processo onde eu vou pegar, né? Então eu tenho a chave da primeira, da segunda rodada e vou criar da terceira, da quarta, sucessivamente com os meus R-Cons aqui embaixo. Finalizei, tenho a chave até a última chave de rodada. Mais uma vez, é interessante vocês pegarem e executarem esse processo manualmente para ver se vocês conseguiram entender como é que essas chaves são executadas. Espero que vocês tenham entendido o funcionamento do algoritmo Rigendale, né? E com isso fica bem interessante a gente ver o processo funcionando novamente, onde eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, as chaves de rodada aqui nós vimos como elas são obtidas. A primeira chave é iniciada simplesmente aqui nessa primeira adição do texto plano com a chave e depois faço a substituição, shift roll, mixed column e o adicionamento ali da chave. O RC4 foi um algoritmo feito pelo Ronald Rivest, então da RSA Data Security em 87. A chave variava de 1 a 2048 bits, e algumas chaves são fracas, no caso desse algoritmo, e outras são extremamente fortes. Ele é usado como componente do SSL, né, principalmente do Netscape. O RC5, também aí do Rivest, né, a chave é de 128 a 256, ele é bom, mas ele é patenteado, então fica complicado de usar para pagar os royalties necessários. O Twofish é do Bruce Schneider, de 1997. Ele também tem a chave variando de 128 a 256 bits. Ele é bastante forte e amplamente utilizado, tá? Então é um algoritmo bastante interessante. O Serpent, tanto o Twofish, que na verdade é um sucessor do Bluefish, quanto o Serpent participaram da disputa junto com o AES, né? E quem ganhou foi o AES. O Serpent, do Anderson, Behan e Candace, de 97, também tem chave de 128 a 256 e também é considerado um algoritmo bastante forte. Então, se a gente der uma olhada, os principais algoritmos que a gente tem aí, né, os principais simétricos, o AES, que tem as chaves de 128, 192 e 256 com blocos de 16 bits aí, né? Na verdade, eu tenho blocos de 128 e etc. Né? O Bluefish, do Bruce Schneider, onde eu tenho aí blocos de 8 bits, utilizado lá no Norton Utilities. O Triple Ds, que é usado no SSL, no SSH. O IDEA, usado do PGP, no SSH, no SSL. O RS6, que foi aí um dos candidatos, né, o AES
para aplicar o RC6. E tem os algoritmos, esses são os por bloco, e temos os algoritmos por stream, que é o RC4 e o Seal, né? O RC4 do Rivest e do Rogaya, o Seal. Então, a chave, no mínimo de 8, no máximo 248, né, em múltiplos de 8 bits, o default é 128, e o Seal é variável, tendo como default 160. O RC4 é utilizado ali no SSL e o Seal na Disk Encryption. Então, os algoritmos são interessantes e um comparativo bem bacana vocês podem achar nesse artigo que compara o DES com o Triple DES, o AES Bluefish e o Twofish. É um artiguinho bastante simples, mas que mostra, por exemplo, um texto plano cifrado aí, né? Então, o tamanho original do texto plano de 240K cifrado aí, ele gera um algoritmo, um tamanho bem maior, né, do meu texto cifrado. Então, o tamanho acaba aumentando de acordo com os algoritmos que eu uso de criptografia. Tá? Então, eu tenho um texto maior. A bibliografia que vocês podem utilizar para ver esses algoritmos do Stalin, Tannenbaum, o RSA Data Security, então tem o site, né? O livro do Soares e o do Schneider. Tem um artigo também. Então, boa sorte para vocês. Essa foi a nossa aula de algoritmos simétricos. Vão existir alguns exercícios aí no Cryptos para vocês executarem. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula.